Boa tarde. Encontramos aqui mais uma vez no âmbito da nossa prova de aptidão profissional, em que iremos entrevistar a Maria Alverta, que nos vai explicar um pouco como foi vivenciar esta batalha tão complicada na adolescência. Para começar esta entrevista, iremos falar um pouco sobre si. Então, eu chamo Maria Alverta, tenho 26 anos. Neste momento sou educadora da infância e quando eu tinha 10 anos foi-me diagnosticado um medulloblastoma, um cancro no cerebelo. Já falou qual foi o diagnóstico que recebeu, certo? Como é que foi o impacto de o receber? O impacto na altura não foi muito, porque eu tinha 10 anos. Dizer a uma criança que tem um medulloblastoma não é nada. Eu andava assim mais mal disposta, estava a ver mal, até andava no balé, era difícil fazer os exercícios porque eu já não tinha equilíbrio, não tinha noção do que estava a acontecer. Achava que era eu que estava a perder as forças. Até que houve um dia que fui ao médico, análise ao sangue, estava tudo bem, não sei o quê. O médico disse que estava tudo bem, só que tinha que ir buscar a análise à urina. Isto foi, se eu não estou em erro, foi para aí uma quarta-feira, no domingo tinha que ir buscar as análises, já estavam prontas. E quando nós fomos buscar, estávamos lá num parque e de repente eu comecei a ver duplo. E que a minha mãe já tinha marcado consulta para oftalmologista com tempo, porque tive os meus avós maternos e os meus avós paternos, os quatro têm miopia. Por isso, o que a minha mãe achava é que eu ia ter também miopia. Só que ver duplo é que mudou ali as ordens das coisas. E então a minha mãe fomos de urgência para... A urgência não, marcou o mais rápido possível para o oftalmologista. E aí o oftalmologista é que avisou a minha mãe, também eu estava lá, mas quando ele diz a uma criança de 10 anos que possivelmente era um tumor e cada vez dizia várias coisas que podiam ser. Mas quando dizia tumor, ele dizia... Eu lembro-me disso, ele dizia com mais força e mais alto. Mas eu não tomava nada. Então a minha mãe fomos até para o Pérez Hispano. Eu achei que a minha mãe devia estar zangada comigo, porque estava numa pilha de nervos, eu sentia isso e eu não estava a perceber o que é que estava a acontecer. No Pérez Hispano mandaram-nos embora porque não tem urgência de pediatria e depois é que fomos para São João. E o médico lá fizemos várias, como é que eu ia dizer, exames de despiste, de andar a direito, fazer o 4 com os pés. Eu não consegui fazer nada disso. Parecia quase como um bêbado, não consegue fazer 4, não consegue andar a direito. E depois fui fazer um TAC e é que o médico disse logo que eu tinha um medulloblastoma, um tumor no cerebelo. A mim, quando ele disse isso, não tive impacto nenhum, a não ser, pronto, mais uma constipação. Só que os meus pais começaram a chorar. E eu espero lá que eles não estão malucos para chorarem por eu ter uma constipação. E é que eu me apercebi, fiquei com um bocado de receio do que é que vinha por aí, porque eles começaram a chorar. Porque se não tivessem começado a chorar, para mim era normal. Só durante a evolução, durante o tempo, depois o psicólogo do Hospital São João também veio explicar melhor, porque os meus pais tentaram me explicar, eu não percebi nada, que eu estava para lá. Explicaram o que era aquilo, só depois o psicólogo é que me teve a explicar o que era um cancro, não sei o quê. E depois com o decorrer do tempo, mais isto, mais aquilo, a gente vai se apercebendo da realidade. Quais foram os tratamentos que teve de realizar para conseguir ultrapassar o cancro? Primeiro eu fiz a cirurgia para remover o cancro. Durou 10 horas, estive 3 dias em coma induzido. Depois eu comecei a fazer a radioterapia
E ao mesmo tempo eu fazia todas as semanas uma seringa, uma coisa pequenina de quimioterapia. Depois de acabar a radioterapia, comecei a fazer mais um tipo de quimio mais intenso. Uma sessão, fiz 8 sessões de 6 em 6 semanas e durava 2 dias. Tinha que ficar. Como é que se diz? Tinha que ficar no hospital, internada, para conseguir fazer os 2 dias de quimioterapia. Quais foram os maiores desafios que teve de enfrentar durante os tratamentos e as restrições que teve também? Os maiores desafios, antes de mais, eu acho que é numa primeira fase, mais era não poder estar com os meus irmãos, não poder estar em casa, ou então eu tinha a minha mãe e o meu pai durante uns X tempos, X horas, porque no hospital não podiam estar muito tempo os dois lá. E os meus irmãos, foi um período intenso para mim porque eu não podia estar com eles. Eles estavam sempre a mandar coisas, eu tinha sempre uma lá do hospital, do meu quarto. Aquilo era um quarto partilhado. O meu lá estava sempre decorado com o trabalho que eles faziam e eu sentia muito essa falta. E depois de este internamento mais longo, que foi quando eu fiz a operação, eu entrei dia 8 de outubro de 2008, dia 13 de outubro já estava a ser a cirurgia, por isso foi uma coisa rápida. Só que depois tive que ficar lá há muito tempo. E aí o que custou mais foi a perda de estar com os meus irmãos. A partir daí foi, se calhar, a minha rotina que eu tinha antes de ir para a escola, ir para a catequese, ir para o balé, ir para os escuteiros, perdi tudo. Já não podia ir, já nem sequer podia ir para a escola. Por isso aí, mais a longo prazo, custou mais. Pois. Atualmente existem desafios no seu dia-a-dia que estejam relacionados com a vivência da doença? Existem. Eu acho que vão existir sempre, porque desde o momento em que nós ficamos com sequelas do cancro, vamos ter sempre desafios. E às vezes custa-me um bocado, mas eu tenho a realidade daquilo que eu tenho passado. Se fosse uma doença que as pessoas estão habituadas a falar, agora cancro, ainda para mais pediátrico, é uma coisa, infelizmente, cada vez está a ser mais comum. Mas, se calhar, na altura, o cancro, o que é isso? Ainda para mais na infância, é uma coisa ainda rara. As pessoas não estão habituadas a lidar com isso. Ainda para mais, eu estou a dizer na parte da educação, porque eu nunca saí da escola ainda, porque fui aluna, saí da aluna para ser professora. E tenho a total noção de que a escola, primeiro, não está preparada para dar apoio a estas crianças, porque se tivesse dislexia ou outra doença conhecida, os professores têm meios de trabalhar. Agora, cancro, eu posso ter isto ou posso ter aquilo, posso ter diferentes tipos de sequelas. E depois, quando tu viras para ser professor, a história continua. Como é que um professor que teve cancro, o que é que eu posso fazer? Nada. E, por exemplo, eu quando estive em estágio, eu tive uma educadora de infância que me estava a orientar, que se virou para mim e disse: se tu tiveste cancro, nunca na vida vais ser educadora de infância. Eu hoje em dia sou educadora de infância. Pronto, nós temos que lutar, não vai de uma maneira, vai de outra, temos de ser nós a chegar àquilo que nós queremos. Com muito esforço, mas temos que mostrar à sociedade
que, pronto, nós tivemos cancro, temos estas sequelas, mas nós conseguimos resistir a isso e tem que ser tudo para a frente. E lutar pelo que nós queremos. Ao viver com esta doença, conseguiu aprender alguma coisa sobre ela ou mudou a sua perspectiva de vida? Sobre o cancro? Sim. Sim, muda completamente. Não é só a minha, mas também é da minha família, dos meus irmãos, dos meus pais, dos meus avós. Muda tudo à volta. Porque enquanto que antes a gente vivia, ai, agora temos que fazer isto, hoje temos que ir arrumar, e agora temos que ir... Não, calma, agora nós vamos viver um momento de cada vez. Se não conseguimos fazer isto, fazemos isso amanhã. Eu notei muito, às vezes, na faculdade e tudo mais, porque nós tínhamos este teste e aquele. Numa semana até podíamos ter 3 testes numa semana. Eu, quando acabava o primeiro, eu sentia-me aliviada e ficava contente porque, pronto, este já está feito. E eu notei, as minhas colegas, era assim, mas como é que tu podes pensar assim se ainda faltam 2? Pois, mas nós temos que ser capazes de entender, eu tenho muita maneira agora de festejar tudo, de compreender que é um passo de cada vez. Então eu festejo, acabei o primeiro teste, vou relaxar agora um bocado, e a seguir, e depois eu vou para o segundo, e relaxa, ótimo, já acabei o segundo, e depois eu vou para o terceiro. É por metas, eu não preciso de fazer a corrida toda de uma vez, eu posso ir, faço a mesma corrida, mas eu posso ir fazendo-a com metas, e isso torna a vida completamente diferente. O cancro muda completamente tudo. Na sua opinião, o que é que acha ter sido mais importante para enfrentar a doença? Mais importante, isso é um bocado difícil, porque depende de cada um, não é? Da necessidade de cada um, mas eu acho que, acima de tudo, nós devemos acreditar, ter fé, que vamos esperar, ter, como é que eu ia dizer, pensamento positivo, porque negativo já é o cancro, por isso só podemos ser positivos e pensar, se bem que às vezes temos muitas dores e às vezes pode-nos passar pela cabeça de que se calhar não vamos sobreviver, se isto está, mas tentar tirar o mais possível das coisas boas e, como é que eu ia dizer, aproveitar mesmo a sério estas coisas boas, por mais pequeninas que elas sejam, aproveitar isso, porque depois, quando acontecer coisas más, já não vamos ligar. Então, conhece a Associação Acreditar, certo? Como? Conhece a Associação Acreditar? Sim. Tornou-se uma Bernabé? Sim, eu frequento a Acreditar já desde que estive doente. Se eu não estou enganada, desde 2009. Atualmente eu sou o responsável do grupo dos Bernabés aqui do Norte. Pronto, e também já cheguei a fazer voluntariado, só que tive que deixar porque comecei a trabalhar e a vida é completamente diferente. Para além do voluntariado, que outras atividades é que participou da Acreditar? Nós aqui fazemos várias atividades. Nos Bernabés nós costumamos fazer atividades mais lúdicas, de prazer, de jogos, costumamos fazer sempre encontros regionais ou encontros nacionais também, atividades e também fazemos a parte de sensibilização da sociedade. Tentamos sempre fazer um bocado atividades de sensibilização, porque achamos que, como todos nós, o ponto que nos une é o cancro. Acho que devemos passar cá para fora a nossa luta. Como é que a Associação Acreditar a ajudou a ultrapassar esta doença? Ajudou, dessa primeira parte, ajuda muito.
Não só a mim, também aos meus pais, porque durante os tratamentos tinha os voluntários lá no hospital e eles estavam comigo a brincar, a fazer trabalhos manuais, o que fosse, e isso abstraía-me muito do que é estar ali o dia todo deitado na cama. E para os meus pais também era muito bom, porque, especialmente, estou a dizer mais especialmente no caso da minha mãe, porque estava-me a acompanhar o dia todo. Ela podia ir tomar um café e depois vir, e isso é assim também para eles deve ser bom. Eu digo deve ser bom, é de certeza, porque não sei o que tive no papel dela, nem me imaginava a ser o papel dela, porque acho que para mim me custava mais ser do papel dela do que no meu. Também devia-lhe dar um conforto de agora posso descansar um bocadinho deste ambiente e beber um bocadinho de café, nem que seja ela até sempre a contar que a primeira vez que foi tomar o café esteve lá a voluntária comigo a fazer miçangas, eu ainda havia dupla, ela não sabe como é que eu fiz as miçangas, a pulseira. Ela foi a correr, beber o café saiu da máquina, ela bebeu logo aquilo, queimou a língua toda para vir para ali, e depois quando ela chegou eu disse assim, já chegastes? Também cansa estar ali, é sempre a mesma pessoa. Enquanto eu estivesse em casa tinha o meu pai, o meu irmão, a minha irmã, somos 5. Agora passei a ser só eu e a minha mãe, eu e a minha mãe, eu e a minha mãe também cansava um bocado. Então tinha os voluntários que até faziam trabalhinhos comigo e a minha mãe aproveitava esses bocadinhos também para ela e relaxar um bocadinho. Também era muito bom para ela. Fizeste alguma amizade assim especial aqui com a Acreditar? Da Acreditar? Sim, através da Acreditar. Sim, por exemplo, eu acho que na altura eu não conhecia o nome de nenhum voluntário e sempre achei que os voluntários, sempre associei os voluntários a um nome específico daquilo que eles fizeram. Por exemplo, havia o voluntário dos peixinhos, porque ele na altura levou para lá um aquário com peixinhos e depois sempre que lá ia falava dos peixes. Não é, por exemplo, havia um que era o das receitas, porque lá está essa parte também do impacto dos voluntários em mim e na minha família, porque, por exemplo, eu lembro-me, havia lá um voluntário que passou o tempo todo a falar com o meu pai sobre receitas. Mas eu até me estava a sentir bem, porque pronto, o meu pai sentia que o meu pai também estava a abstrair-se daquilo. E foi muito bom. E eu criei impacto com aquela voluntária que eu tinha dito que fez as pulseiras miçangas comigo. E depois também ela falava muito sobre os irmãos dela. E ela falar dos irmãos dela, parecia que a saudade que eu tinha dos meus se afastava um bocadinho. Sentia que os meus irmãos também estavam comigo. E essa era a minha voluntária. E depois há outros voluntários que são outros daqueles que era isso que eu dizia. Porque se afeiçoavam mais a um ou ao outro. E aquela era, se eu não estou em erro, chamava-se Teresa. Mas eu dizia que era a minha, por isso. O que é que você diria a outras crianças que estão a passar por situações semelhantes e ainda não conhecem a Associação Acreditar? Isso é muito difícil. Isso é muito difícil porque é o que eu disse há pouco, depende da necessidade de cada um. Mas eu acho que depois da tempestade vem a bonança. E o cancro, pronto, tem o seu lado negro de, infelizmente, levar muitas pessoas que não vi. Mas acho que isso nós devemos tentar, é o que eu disse há pouco, tentar puxar os lados bons, por mais pequenos que eles sejam, aproveitá-los mesmo a fundo,
para nós conseguirmos viver os momentos maus e diminuí-los o máximo possível, porque os bons, que eram assim, tornaram-se assim. E acho que se nós acreditarmos mesmo, tivermos fé e sermos positivos, sempre à frente, acho que é isso que nós precisamos. Fazer aquilo que nós gostamos. Eu lembro que quando eu ia sempre internada da quimioterapia, eu levava 2 malas. Uma com a minha roupa, outra com as coisas que eu tinha para fazer. Eu não estou lá para estar ali sempre a levar com a quimioterapia. Eu estou lá também, vou trabalhar. Eu lembro-me que levava só revistas, cortava o corpo de um, a cabeça do outro e fazia estas colagens. E divertia-me a fazer isso. Eu não ia para lá para não fazer nada. Eu tinha que fazer alguma coisa, inventar alguma coisa. Isto também nos abstrai muito daquilo que nós estamos a viver enquanto estamos a fazer tratamento. E isso eu acho que é muito importante nós arranjarmos um foco para nos distrairmos daquilo. Finalizamos então esta entrevista com um agradecimento à Maria por se ter disponibilizado a ajudar a contar um pouco sobre si e como foi vivenciar uma batalha tão complicada durante a sua adolescência. Obrigada. Obrigada, eu.